Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Meu amigo, o Corinthians agora respira, né? Contra o rebaixamento. O Corinthians que realmente, né, corria aí um risco de rebaixamento, claro que não está livre aí 100%, mas já foge, né? Legal aí contra o rebaixamento, importante, né, para o Corinthians essa vitória, né, contra o Vasco, que tem algumas coisas que eu quero destacar. Não são só mar de rosas, né? Eu achei que o Corinthians deu muito espaço, né, para o Vasco, principalmente no primeiro tempo. No segundo, deu espaço também. O Vanderlei corrigiu ali com um pouco mais de marcação, mas eu quero falar sobre isso também, falar quem foi importante para a vitória hoje. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? A maneira que o Corinthians entrou em campo. Só para vocês, né, entenderem também, o Corinthians jogou no esquema 4-1-4-1, né, com a linha de 4 que você está vendo aí, Bruno Mendes, Gil, Caetano e Fábio Santos. O Corinthians jogou com o Maicon entre as linhas. Aliás, eu acho que foi a melhor partida do Maicon desde que ele voltou ao Corinthians, tá? E eu não estou falando só pelo gol. Antes do gol, ó, só para vocês entenderem como a gente presta atenção no jogo, né? O Maicon, além de armar um lance lá de perigo para o Corinthians antes dele marcar o gol, teve um contra-ataque do Vasco que ele se adiantou, antecipou, quando o Corinthians sobe um pouco a linha, ele que sobe, na verdade, ele já consegue matar o contra-ataque, porque na verdade, ele tinha subido para o ataque, não tinha voltado ainda e conseguiu roubar uma bola. Na verdade, ele estava muito bem no jogo, virando bolas, parece que está melhor fisicamente o Maicon também. Eu acho que também tem que dar também um pouco de sequência de jogo, né, para sequência de jogos, né, para alguns jogadores. O Maicon entre as linhas, para mim o melhor do Corinthians na partida. Adson, Juan Oliveira, Renato Augusto e Roger Guedes, tá? É claro que o Corinthians atacando num 4-3-3, o Corinthians também em alguns momentos, né, fazendo a saída de 3, como fazendo uma saída aí num 3-5-2, num 3-4-3, também a gente via isso durante o jogo, porque é bom lembrar que o time entra no 4-1-4-1, mas não quer dizer que não quer dizer que vai jogar assim, né? Também o tempo todo. No posicionamento do início ao fim, né? Uma coisa importante, tá? No Corinthians hoje, tá? Uma coisa bem importante que a gente precisa dizer, né? O Corinthians vence a partida. O Renato faz muita diferença. Eu acho que o Vanderlei fez certo em tirar o Renato no intervalo, porque a gente tem que preservar o Renato, né, para jogos importantes e decisões importantes que o Corinthians vai ter pela frente. O Corinthians tocou bem a bola, mas eu acho que o Corinthians não fez um grande jogo, tá? O primeiro tempo, por exemplo, eu acho que o Corinthians deixou muito a desejar no sentido marcação no primeiro tempo. Acho que o Vasco, né, principalmente por dentro, né, no meio campo, o Vasco teve muita liberdade no meio campo. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Não é querendo ser chato, não.
mas eu acho que o Corinthians deu muita brecha no meio campo. Eu acho que em duelos com times mais decisivos, com times com qualidade técnica melhor, eu acho que a gente ainda vai acabar sofrendo. O time do Vanderlei, presta atenção no que eu vou dizer, o time do Vanderlei tá mais entrosado, acho que até pela sequência de jogos, tá mais entrosado. Quando tá com a bola nos pés, toca bem a bola. O Renato Augusto sabe dosar a velocidade, né, do meio campo no time, quando é para esticar, quando é para parar. Então, assim, eu vi o Corinthians tocando muito bem a bola, até porque o Vasco também é um time que dá muito espaço. Só que o Corinthians, enfrentando o lanterna do campeonato, cara, deu muito espaço para o Vasco. No primeiro tempo, o Vasco teve umas 3 ou até 4 chances, 4 chances ali dentro da área ou na entrada da área para finalizar. E isso é um defeito que o Vanderlei tem, que ele não está consertando, né? Porque é um defeito de anos e anos de carreira. Já, eu acho que o Vanderlei ficou um pouco para trás, principalmente pelo quesito marcação, né? A questão do time do Vanderlei não ter pegada, não pega, né? Não marca. Então, acho que faltou muito isso. No meio campo do Corinthians, o Juan Oliveira foi o mais marcador, né? O que correu mais. O Renato Augusto tem as suas limitações para marcar, mas é o cara que resolve quando está com a bola nos pés. O Michael marcou bem hoje, marcou bem, né? Marcou, desarmou, armou, mas a questão é posicionamento, é um time compacto, quando a gente dá muito espaço ainda entre a zaga, né? A primeira linha, né? A linha de 4, e a segunda linha. O Corinthians é um time muito pouco compacto. Pelos lados, né? O lado direito do Corinthians está bem fechado, com o Adson e o Bruno Mendes. O lado esquerdo, o Roger Guedes fecha pouco ali. A gente sabe que o Roger Guedes tem essa preguiça de marcar, mas é normal também, é outro jogador decisivo para o Corinthians. Então, assim, o que me preocupa, tá? O que me preocupa vai ser em jogos decisivos esse lado esquerdo do Corinthians. E tem uma coisa que o Vanderlei tá errando feio, tá? E é o Fábio Santos. É o Fábio Santos. Tem uma coisa no Corinthians que eu preciso falar para vocês. O fato do Fábio Santos ser muito bem relacionado com a diretoria, né, e com a comissão técnica, ele realmente parece ser um cara muito legal, tal. O Corinthians não busca lateral. É incrível isso. É incrível como o Corinthians não busca lateral no mercado. E aí, como o Corinthians não busca lateral no mercado, que é um absurdo, porque o Bidu não é jogador para o Corinthians, não é, a gente brinca com o Bidu, ele é esforçado, né? Quando ele fez um partidaço foi muito legal, a gente brincou, tirou onda. Na verdade, a gente se alegrou, né? Porque também a gente fica feliz. Mas o Bidu não é jogador para vestir a camisa do Corinthians. E o Fábio Santos acaba sendo o único lateral que tem. Então, assim, a diretoria não contrata um lateral para o Corinthians e o técnico tem que usar o Fábio Santos porque todo reserva do Fábio Santos é ruim. E aí, sabe o que acontece? Ano passado, muita gente se iludiu. O Fábio Santos na Libertadores, olha o Fábio Santos contra não sei quem, olha o Fábio Santos jogou muito não sei quem. Só que começa a chegar agosto, setembro, vai afunilando a temporada, aí vão chegando os jogos decisivos. O que acontece? O Fábio Santos chega morto para esses jogos, que ele não aguenta. Então, é um erro de planejamento, tá? E aí, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O Fábio Santos, que já tá se arrastando, vai chegar morto para as decisões. E aí a gente se ilude. Porque vai pegar um Flamengo, por exemplo, num jogo decisivo, numa final de Copa do Brasil, não estou dizendo que já eliminou o São Paulo, mas pega um Flamengo, por exemplo, numa final de Copa do Brasil, meu amigo, ele não vai aguentar, velho. O menino lá, o Wesley do Flamengo, cara, é um motorzinho, meu irmão. Ele pode não ser tecnicamente maravilhoso, mas ele passa o tempo todo, ele dá. O Everton Ribeiro joga daquele lado, o Gabigol também muitas vezes cai por ali. Então,
vai chegar um jogo assim decisivo, nós vamos tomar um pau de louco e todo mundo vai achar que foi o acaso. Não foi o acaso, entendeu? Não foi um acaso. É uma coisa que eu já estou avisando antes aqui. Eu, por exemplo, se a gente jogasse num 3-5-2, eu testaria o Adson de ala esquerdo. Sério. Eu testaria o Adson de ala esquerdo, não de lateral, tá, gente? Não de lateral. Mas se a gente jogasse num 3-5-2, eu colocaria o Adson de ala esquerdo, os 3 zagueiros, Veríssimo, né, Bruno Mendes, e colocaria Veríssimo, Bruno Mendes e Murilo, o Fagner na ala direita, o Adson na ala esquerda, tá? Aí você põe o meio-campo com o Moscardo, Maicon ou Fausto, né? Hoje o Maicon tá no melhor momento. E o Renato, né? O Renato, e na frente o Yuri Alberto e o Roger Guedes, tá? Mas se fosse num 3-5-2, o pessoal falou, Samir, monta esse 3-5-2 aí no campinho. Eu, por exemplo, se a gente jogasse num 3-5-2, eu testaria o Adson de ala esquerdo. Sério. Eu testaria o Adson de ala esquerdo, não de lateral, tá, gente? Não de lateral. Mas se a gente jogasse num 3-5-2, eu colocaria o Adson de ala esquerdo, os 3 zagueiros, Veríssimo, né, Bruno Mendes, e colocaria Veríssimo, Bruno Mendes e Murilo, o Fagner na ala direita, o Adson na ala esquerda, tá? Aí você põe o meio-campo com o Moscardo, Maicon ou Fausto, né? Hoje o Maicon tá no melhor momento. E o Renato, né? O Renato, e na frente o Yuri Alberto e o Roger Guedes, tá? Mas se fosse num 3-5-2, o pessoal falou, Samir, monta esse 3-5-2 aí no campinho, né? Ficaria assim, né? Mais ou menos, ó. Tiraria, assim, seria o meu time, né? Claro, rapidinho aqui, ó. Bruno Mendes, tá? É que não tem o Veríssimo aqui, né, gente? Eu não coloquei o Veríssimo ainda, né? Faltou o Veríssimo aqui, tá? Mas o Bruno Mendes, o Murilaço, né? Tá aqui, ó, Murilaço. O Lucas Veríssimo seria na sobra. Vou colocar a bola aqui para substituir o Lucas Veríssimo, tá? Aí a gente tira o Fábio Santos, o Adson de ala, tá? Renato Augusto, cadê o Moscardinho? Aqui o Moscardo de primeiro volante, tá? Maicon, né? E apesar que, né, tem o nosso querido Rojas, né? Também para entrar no time, tá? Poderia até colocar o Rojas aqui, né? Se o Fagner não tiver bem, tá? E deixar assim, ó, com o Roger Guedes lá na frente. Ou colocar o Fagner e tirar o Maicon, tá? E tirar o Maicon também, seria uma outra tentativa. Aqui o Roger Guedes, tá? Pronto, ó. Você tem um Corinthians aí jogando num 3-5-2, tá, gente? Um 3-5-2 aí. Acho que ficaria interessante com o Rojas aqui desse lado, o Adson do outro, tá? Ou colocar o Fagner aqui, né? E aí você tira o Maicon. Um posicionamento que a gente poderia ter no Corinthians hoje, tá? Mas, por enquanto, a gente vai no 4-1-4-1, né? O time que foi formado hoje aí. Vamos colocar aqui a escalação de hoje, né? Para não ter... para não fazer nenhuma confusão aí, o pessoal chegar, né? Não entender nada. O Corinthians hoje jogando no esquema 4-1-4-1, né? Do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Jogou nessa formação aqui, tá? Claro, né? Nessa formação com os 2 zagueiros aí que eu vou colocar para você. E em breve, né? Em breve também eu vou colocar aqui o Lucas Veríssimo em breve no nosso campinho, porque logo, logo o nosso querido Lucas Veríssimo vai estar à disposição, né? À disposição aí do técnico
Vanderlei Luxemburgo, tá? E aqui o Caetano, esse foi o time do Corinthians hoje. O Vasco estava melhor quando o Corinthians abriu o placar. Para mim, isso é indiscutível. Quando o Corinthians faz o gol, aí o Corinthians domina totalmente o jogo. O Vasco sente demais, né, o gol. Tanto que o Corinthians depois teve até outras, ou melhor, o Corinthians teve outra oportunidade, o Vasco não teve mais quase nenhuma no primeiro tempo, mas o Corinthians ali dando muito espaço para o Vasco tocar a bola. É que o meio-campo do Vasco, esse jogador Medel é horroroso, né, velho? Um jogo feio demais. Não dá muito para a gente também ficar inventando coisa, não. O jogo foi bem feio. O Corinthians deu espaço no meio-campo, o Vasco também. Os lados o Corinthians está fechando bem. O Corinthians já havia fechado bem o lado contra o São Paulo. E hoje fechou bem os lados com contra o Vasco, tá? No segundo tempo, né, com as substituições, o Corinthians ele tira o Caetano, porque o Caetano tinha um amarelo. Aí vem o Gil aqui, né? O Bruno Mendes encaixa de zagueiro. O Fagner, né, vem para lateral. Aqui entrou o Fagner, né? O Michael continuou no posicionamento de primeiro volante, tá? Continuou no posicionamento. Ele tira o Renato Augusto para entrar o Fausto Vera. Eu vou falar o que mudou nisso, tá? Roger Guedes, fica aqui, não sai não, tá? Aí sai o Renato Augusto para entrar o Fausto Vera. E eu vou falar para vocês o que mudou. Teve uma pequena mudança só, eu vou aqui. Quando entra o Fausto, o Juan Oliveira vai para o lado esquerdo, tá? E o Fausto Vera encaixa do lado direito. Até melhorou um pouquinho de nada, né? O espaço no meio-campo. Mas mesmo assim o Corinthians tomou um gol por dentro com o Vasco, né? Com o jogador lá, o Orellano lá, né? O Orelhudo joga muita bola. Joga muita bola, não, né? Bom jogador. Acho que para mim foi o melhor jogador do Vasco na partida. Ele vem por dentro, né? Com o espaço que o Corinthians dá por dentro, tabelando e dá driblando e faz um belo passe ali para o Peck marcar o gol do Vasco. Poderia complicar, mas o Corinthians em seguida já teve o pênalti e aí aliviou um pouco também, tá? Depois com as substituições, né? O Adson sai para a entrada do Biro, né? Para você entender como é que o Corinthians terminou o jogo, tá? E o Matheus, né? O Matheus Araújo também entra na partida, tá? Cadê aqui o Matheus Araújo? Que não joga nada, né, véio? Que não joga nada. E o Corinthians termina, né, a partida com essa formação aí do técnico Vanderlei Luxemburgo, tá? Então o Corinthians, para mim, é um time que deu muito espaço, mais uma vez, para o adversário no meio-campo, tá? Como já havia dado contra o São Paulo, tá bom? Já havia dado contra o São Paulo. Então eu acho que preocupa um pouco aí quando a gente for enfrentar grandes jogos e ter grandes decisões, tá?